Então, aqui eu tenho um mapa do Brasil, certo? Com a divisão dos biomas do Brasil. Então, deixa eu posicionar um pouquinho mais para cima, porque aí aparecem todos os biomas do Brasil, tá? Aqui está. Ok. Então, nós temos aqui, dentro desses biomas todos, aqui, vamos colocar aqui. Aqui nós temos, dentro desses biomas todos, nós temos as numerações, certo? Eu acho que nós podemos fazer aí uma numeração de cada um deles para a gente conseguir identificá-los, tá? Então, aqui na pontinha, aqui nessa parte aqui de baixo, eu estou observando aqui, ó, o número 1. O número 1 é o bioma dos pampas, tá? Que são campos. Os pampas são campos, né? Estão localizados no Rio Grande do Sul. Esse tipo de bioma é um bioma muito interessante, porque ele é um bioma que tem uma quantidade muito grande de pequenas vegetações, são as gramíneas. As gramíneas fazem parte desse habitat, né? Desse lugar, desse ecossistema. O bioma nada mais é do que um ecossistema de proporções grandes, generosas, né? E no número 1, a gente encontra o bioma do Pampa. Esse bioma, ele evidentemente, não só composto de pequenas gramíneas, mas também existem árvores e tudo mais, porém, eles estão dispersos, eles estão separados, distantes uns dos outros, certo? Então, não é um bioma, digamos assim, um bioma comum em todo o Brasil. Predomina uma temperatura mais fria, né? Uma temperatura que é característica dessa região do Brasil, tá? Então, aqui a gente vai colocar essa situação aqui, ó. O número 2, ele está aqui, olha, na região do litoral, até lá em cima, no Nordeste, até o Sudeste e Sul, é a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, ela tem como característica importante a vegetação de floresta úmida, floresta de árvores e arbustos de mata quente. No caso, aqui você encontra uma grande biodiversidade, uma grande quantidade de plantas de diversos tamanhos, todas elas adaptadas a um clima tropical e que recebe uma interferência muito grande das correntes de ar que vem do mar, né? Esse bioma foi o primeiro bioma a ser explorado no Brasil, né? Durante a colonização do Brasil, certo? Então, por quê? A madeira oriunda das árvores de grande porte, das quais uma das mais importantes foi o pau-brasil, né? Uma árvore muito requisitada, não só na construção de imóveis, mas também na obtenção de tintas, né? Tintas para várias funcionalidades, inclusive para tingir tecidos e tudo mais. Então, essa árvore pau-brasil, ela é um símbolo do nosso país, justamente pela importância que ela teve no passado e pelo fato dela ter sido muito explorada por causa disso. O pau-brasil é uma árvore símbolo do Brasil, então a gente tem uma relação entre o nome do país e a árvore em si, e que é uma árvore comum na Mata Atlântica. Atualmente, a Mata Atlântica ela é bem reduzida, né? Em torno de 7% a 8%. Muitos esforços têm sido feitos
para recuperar a Mata Atlântica, que é uma mata fechada, uma mata que tem árvores que concorrem entre si pela obtenção de luz, são árvores gigantes, e árvores pequenas, que são árvores que estão no subbosque, ou seja, na parte de baixo da floresta, formando uma floresta muito densa e difícil de se caminhar por ela, certo? Então, uma floresta bastante característica de floresta tropical, tá? A número 3, o bioma número 3, é o bioma que está aqui, ó, tá? Mais para o interior da região Nordeste. Esse bioma é o bioma da Caatinga. A Caatinga, ela tem como característica uma vegetação que ela é de pequeno, médio porte, tá? Geralmente, com algumas exceções, são árvores que têm raízes bem profundas, porque o regime de chuvas é um regime muito severo, né? Existe a época de chuva e a época de seca, tá? Aqui quem mora por essa região costuma dizer inverno e verão. É como se existisse basicamente 2 períodos, 2 estações do ano, e essas estações são marcadas dessa forma, tá? Então, essas estações do ano são estações bem definidas, um período chuvoso e um período de estiagem. Tá aí, a gente tem algumas plantas que são adaptadas a esse habitat, tá? Plantas com espinhos, conhecidas como mandacarus, e tá? Tem plantas que também são conhecidas também como xique-xique, mandacaru, tá? E outras plantas, árvores médias, né? E árvores bem adaptadas ao clima, né? Com casca grossa, certo? E raízes profundas. O caso das plantas como o mandacaru é o que a gente vê por aí nas imagens da internet como cacto, tá? Quer dizer, é uma planta que tem uma semelhança ao cacto que a gente vê no hemisfério norte, nas regiões mais secas, né? As regiões mais secas, em que as folhas dessas plantas foram transformadas em espinhos, tá? Que é uma forma de evitar que aconteça aquela, como é que se diz? Desidratação por causa da evaporação que acontece nas folhas, né? As folhas são muito sensíveis à transpiração, justamente porque nas folhas existem pequenas estruturas chamadas estômatos, e esses estômatos proporcionam a transpiração da planta. Então, se esses estômatos estiverem abertos, tá, expostos ao sol forte, a transpiração vai ser muito forte. Então, a perda de água também vai ser. Então, uma das maneiras de se evitar essa perda de água é a transformação da folha em espinhos, tá certo? No número 4, você tem aí o cerrado, bem assim, distante, né? Da maior parte dele distante do mar, né? Então, ele pode ser comparado à savana africana. E é conhecido, inclusive, como a savana brasileira, tá? Com uma pequena variação de temperatura, grande variação de pluviosidade, né? Então, também tem estação de seca, estação de chuva durante o ano. Então, e a vegetação é constituída também por árvores de casca grossa, de tronco retorcido. É o que acontece, por exemplo, com o ipê. Todo mundo deve conhecer o ipê, né? Que dá aquelas folhas, aquelas flores bonitas, amarelas, tem o ipê roxo também, e que depois da floração aparecem aquelas vagens enormes. Então, aquilo ali
são características também do nosso cerrado. O cerrado também é conhecido por nascentes de rios. Então, rios importantes do Brasil, como o Rio São Francisco, tá? E até mesmo a bacia do Rio Paraguai, são influenciadas por águas que descem do Planalto Central. E aí, por causa disso, o Cerrado também é conhecido como a caixa d'água do Brasil, certo? Fornece muita água que vai descer para alguns cursos de água muito importantes no Brasil. Ele tem um solo que pode ter uma concentração muito grande de alumínio. E esse alumínio pode ter, quer dizer, certamente tem uma influência muito grande na conformação, na formação das árvores, tá? Essas árvores que estão todas tortas, né? Todas retorcidas. Tá legal? Ok, então é um solo que não é um solo muito rico, é um solo mais pobre, é um solo mais limitado nesse ponto. Então aí a gente tem essas características importantes, certo? Bom, aí a gente chama, eu devo ter falado já, de savana brasileira. O número 5, aqui no cantinho aqui, Mato Grosso do Sul, é o Pantanal. O Pantanal é o nosso bioma alagado. Então, esse bioma aí, ele é um bioma que tem uma característica muito grande de plantas rasteiras, também pequenos recantos de floresta, né, mais densa, e há uma mistura de campo e floresta, sendo que o campo e até mesmo a floresta pode ser totalmente alagada ou parcialmente alagada na época de cheia. Então, você tem o Rio Paraguai, a bacia do Rio Paraguai, que faz as cheias, é o principal rio, né? Que provoca as inundações nesse bioma encharcado. É a maior planície inundada ou inundável do mundo, tá? Por isso se assemelha a um pântano. Daí esse nome de Pantanal, né? É um baita de um pântano. Mas, na verdade, não é um pântano de verdade, certo? Ele está bem distante do mar, onde geralmente os pântanos ficam. E aí você tem aí, durante a época das cheias, a formação de grandes piscinas naturais, onde os peixes têm a oportunidade de sair do leito do rio e vagar por outros ambientes, obtendo outros tipos de alimento e obtendo também bastante oportunidade de reprodução e tudo mais. Porém, quando as águas voltam para o leito do rio, alguns peixes ficam aprisionados nas poças d'água, nas piscinas naturais, não conseguem retornar. E aí, conforme a água vai secando, esses peixes vão ficando cada vez mais à mercê dos predadores, tornando-se presas fáceis para os predadores, inclusive aves que são bastante comuns nessa região, tá? E também alguns predadores, como jacarés, tá? Você tem o caso das piranhas também, que fazem parte desse lugar. Esse lugar, ele por conta da sua natural pastagem, é muito procurado para a criação de gado de corte, certo? Ok. O número 6, que está aqui, ó, esse bioma gigantesco, né, é o bioma da Amazônia. Então, essa é a região, o bioma da Amazônia não se restringe apenas ao Brasil. É isso você está vendo, apenas aqui está fazendo parte do Brasil. O bioma amazônico é um bioma que tem como característica a floresta densa, a floresta que pode ter partes alagáveis
e partes secas, que são as mais altas. Nas partes alagáveis, muitas inundações acontecem também durante o ano. Existe aí uma grande concentração de água doce, tá? É uma região que ela concentra uma quantidade enorme de bacias hidrográficas, tá? Então, o índice pluviométrico dessa região é muito alto, inclusive influencia até mesmo os outros biomas, como é o caso da Mata Atlântica, que recebe água ao intercâmbio através das nuvens que vêm do Amazonas e vão chover na Mata Atlântica, formando uma grande quantidade de nuvens que a gente conhece como rios voadores, certo? Muito bem. Então, esses são os principais biomas do Brasil, certo? E aí eu comentei aí para vocês algumas das características que esses biomas apresentam. Tá legal?